Graça e paz a todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, especialmente o seu ministério e a sua família. Você está na Gospel Class, a plataforma de estudo, e nós estamos aqui tratando de um assunto muito relevante, muito importante para a vida de todos aqueles que foram chamados por Deus. Estamos falando sobre homilética. Na aula passada nós falamos sobre a origem da homilética. Você deve estar lembrado, você pode voltar lá e estudar um pouco mais esse tema. E hoje, naquela aula, vocês lembram que nós falamos que a homilética ajuda o pregador na preparação, ajuda o pregador na exposição e ajuda os ouvintes a entender a palavra de Deus. Então não basta ser um bom pregador, tem que ter uma boa mensagem, né? Existem bons pregadores com uma péssima mensagem, ou às vezes a mensagem é boa, mas o pregador não é bom. Então o pregador tem que ser bom e a pregação tem que ser boa. Boa aqui no sentido, eu estou dizendo certo, tá? O pregador, a mensagem tem que ser certa com o pregador certo. Lembra de Pedro? Lá no dia de Pentecostes, ali nós temos um exemplo de pregador certo com a mensagem certa. Qual foi o resultado? Quase 3.000 almas. Então nós vamos olhar para homens no passado, grandes pregadores, né? Spurgeon, príncipe dos pregadores, Moody, que levou quase que 100.000 pessoas para Jesus, John Wesley, enfim, grandes nomes, e atualmente também temos muitos pregadores, que nós poderíamos listar vários aqui. Por que eles pregam, expõem as mensagens e todos nós entendemos e os resultados são gigantescos? É o pregador certo com a mensagem certa. E como ser um pregador certo com a mensagem certa? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre homilética e espiritualidade, ou o cultivo intelectual do pregador. E eu introduzo essa nossa aula perguntando: o pregador deixa de ser espiritual por ter conhecimento geral? Será que o pregador ele deve desfazer do conhecimento? Vamos abrir as nossas Bíblias. Olha o que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Qual o conselho? Timóteo, considere, estude, se aplique. E, em segundo lugar, o Senhor te dará entendimento. Ou seja, o pregador, ele não deixa de ser espiritual por ele ter conhecimento. Aliás, a Bíblia incentiva, alô pregadores, alô aluno que está aí do outro lado, a Bíblia incentiva a busca do conhecimento. Lembra de 2 Pedro 3:18? Pedro vai dizer que nós devemos crescer em duas áreas. Quais são elas? Graça e conhecimento. Pregador não pode deixar, uma cresce paralela à outra, uma não pode competir com a outra. Porque se eu cresço só no conhecimento, eu vou me tornar um formalista. Se eu cresço só na graça, eu vou me tornar um fanático. Então, tem que haver esse equilíbrio. Jesus mesmo vai dizer que o povo erra por falta de duas coisas, de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, o pregador, eu estou fazendo eco aqui as palavras de Pedro, de Jesus. Lá também em Provérbios 3, o versículo 13, a Bíblia enaltece o conhecimento. Ela diz que bem-aventurado o homem que acha conhecimento e o que busca a sabedoria. Então, a pregação ela começa com homens preparados. Uma das grandes tragédias e fracassos nos púlpitos é resultado da má preparação. O pregador não está se preparando bem. Então, eu inicio aqui a nossa conversa dizendo a você que foi chamado por Deus, a espiritualidade, ela não é inimiga do seu talento, do seu conhecimento. Por exemplo, você aceitaria ser atendido no hospital por um enfermeiro ou por um médico que não fez o curso? Aliás, ele nem estaria lá. Mas imagine só, você chegar na enfermaria lá e a pessoa falar, eu sou enfermeiro, mas eu não estudei. Eu sou médico, mas eu não estudei. Não tem lógica, né? Não tem cabimento.
Levar seu carro para um mecânico e falar, eu vou arrumar o seu carro, mas eu não conheço nada de mecânica. Você deixaria ali seu carro? Provavelmente que não. Então, eu não posso ser o que Deus não me chamou para ser. Amém? Eu não sou qualificado para algumas coisas na igreja, até porque nós não fomos chamados para fazer tudo. Tem gente dentro da igreja que o talento dele é cantar, é tocar um instrumento. O de outro é pregar, é ensinar, é aconselhar. Então, para algumas coisas eu não fui qualificado. Para algumas coisas eu não fui chamado. Eu não posso ser o que Deus não me chamou para ser. Agora, uma vez que Deus me chamou para ser o que eu fui chamado a ser, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me esmerar. Os talentos, eles precisam ser aperfeiçoados. Certo? Eu não posso me conter apenas com o dom que Deus me deu. Eu tenho que buscar ajuda externa para esse dom que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas não é incomum, não é? De vez em quando, algumas pessoas acham assim, mas se eu me aplicar ao conhecimento, as técnicas, se eu for estudar homilética, hermenêutica, retórica, oratória, todas essas coisas aí, algumas pessoas, elas pensam no seu coração, elas não falam, mas pensam lá na sua mente, no seu coração, que isso pode sufocar a mensagem, que isso pode sufocar a espiritualidade. Há até pessoas que têm medo, né, de perder a unção. Muitos receiam até esboçar as suas mensagens com medo de ofender o Espírito Santo. Até quem cite a Bíblia dizendo lá o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles acham que a letra ali é o conhecimento, e Paulo não está falando de conhecimento. Paulo não está ali excluindo o conhecimento. O que ele está falando ali, numa outra hora, a gente pode estudar isso em hermenêutica, mas todos nós somos sabedores que Paulo está falando ali da lei, que a lei mata, mas não tem nada a ver com o conhecimento, certo? Outros vão um pouco além e evitam até ler a Bíblia. Você sabia que existem pessoas que evitam ler a Bíblia ou escolher com antecedência o tema da pregação? Elas acham que a única mensagem que é válida, que a única pregação que vem de Deus é aquela que Deus dá na hora. Então, a pregação da palavra, ela é beneficiada sim com a homilética. A pregação da palavra, ela é beneficiada sim com o preparo. Então, o tempo a qualidade da sua pregação depende do tempo que você levou para preparar a sua mensagem. Então, veja que o preparo, ela faz parte do ministério. O preparo, ela faz parte do ministério da pregação. Eu estou me lembrando agora do que Paulo falou também lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo dá uma exortação Paulo é muito incisivo ali com Timóteo. Ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O verbo ler ali de 1 Timóteo 4 e 13, ali equivale ao estudar. Então, o esforço humano tem que ter no trabalho espiritual. Martinho Lutero dizia, né? Se prepare como se tudo dependesse de você e pregue como se tudo dependesse de Deus. Então, repetindo aqui, o preparo, ele não compete com a espiritualidade. Eles estão juntos em harmonia. Então, lembre-se disso, o Espírito Santo, ele dá a mensagem. Claro, obviamente, a mensagem, ela vem de Deus. O pregador não pode ser racional. O pregador no púlpito, ele não pode apenas lidar com a razão, ser seco na comunicação da sua mensagem. Não, o pregador, ele usa a razão, mas ele usa a espiritualidade. Lembre-se disso. No púlpito, enquanto você está pregando, você tem que lembrar disso. Razão e espiritualidade andam juntas, certo? Então, a gente sabe que quem dá a mensagem é o Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Isso é maravilhoso. A fonte das nossas mensagens estão em Deus.
A nossa mensagem, ela vem do céu, ela é espiritual, ela é divina, não é da terra. Pregador, ele é um mensageiro de Deus. Então, as mensagens, elas devem obrigatoriamente vir de Deus. O Espírito Santo é quem dá as mensagens, mas o pregador não pode esquecer que ele tem que ter cultura geral. Ele deve de estar a par de tudo que está acontecendo no mundo. Jesus era um pregador muito atento ao que acontecia ao seu lado. Jesus faz referência à fauna, à agricultura, ao pastoril, ao lar, às montanhas, aos rios. Jesus era um pregador que tinha uma cultura geral. Ele estava a par de tudo que estava acontecendo no seu mundo. John Wesley, ele diz que o pregador ele tem que ter a Bíblia na mão direita e ele tem que ter o jornal do lado esquerdo. Ele tem que conhecer o mundo espiritual, mas ele tem que também conhecer o mundo terreno. Pregar, irmãos, dizia John Stott, que é fazer ponte. Como assim fazer ponte? Fazer ponte do mundo bíblico para o mundo contemporâneo. Tem muita mensagem que ela só fica no mundo bíblico, mas não vem para o mundo contemporâneo. Outras mensagens ela só fica no mundo contemporâneo e não sai do mundo e não tem uma mensagem do mundo bíblico. Então, pregador, ele tem que tirar a mensagem do mundo bíblico e trazer para o mundo contemporâneo. Isso que nós chamamos de... A pregação ela tem dois lados, né? Ela tem o lado bíblico e o lado contemporâneo. Ela tem que sair de lá e chegar aqui, certo? Então o pregador ele tem que ter cultura bíblica, ele tem que ter conhecimento bíblico, mas o pregador também tem que ter cultura geral. Ele tem que estar a par de tudo que está acontecendo no mundo. Pregador, ele também, quando a gente fala de cultivo intelectual, o pregador ele tem que ter cultura histórica e eclesiástica, ele tem que conhecer a história da sua igreja. Por exemplo, eu sou membro da Assembleia de Deus em Curitiba, a nossa igreja está próxima aí para completar os seus 95 anos. Eu tenho que ter conhecimento da minha igreja, da igreja da minha cidade. Eu tenho que ter conhecimento da igreja no Brasil, a história da igreja, como que os missionários chegaram aqui, quais eram as condições daquela época, qual era a visão deles, qual era a mensagem que eles traziam, certo? Conhecer a história da igreja. Tem que ter cultura psicológica também. Pregador, as pessoas que você está pregando, você tem que conhecer o comportamento humano das pessoas, as necessidades das pessoas, o que aflige, o que angustia, qual é o momento que aquelas pessoas que estão te ouvindo está vivendo, cultura sociológica, conhecer a vida da sociedade, olhar para o mundo, os acontecimentos do mundo, como é que está a situação do mundo, cultura sociológica, cultura antropológica. Anote isso, o pregador tem que saber quem é o homem. Padre Zezinho, né? Vou citar aqui Padre Zezinho, ele tinha um dizer: os livros que você tem na estante revelam o tipo de pregador que você é. Como é que está a sua estante? Quais os livros que você tem lá? Tá? Pregador, ele tem que ser rico em informações, rico em conhecimento. Lembre mais uma vez, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para isso, eu já estou aqui quase que para encerrar essa segunda aula. Para isso, 3 coisas são extremamente importantes, que talvez seja útil eu lembrar aqui. Primeiro, o pregador ele tem que ser observador. O pregador tem que ser observador. O pregador ele tem que ter olhos homiléticos. Ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Ele tem que conhecer o que se passa ao seu redor. Tem que estar atento aos acontecimentos. Olha as guerras, olha os governos, olha o mundo, olha a nação, olha para o seu bairro, olha para a sua vila, olha para os temas que estão ganhando força nesses últimos dias, nos dias que nós estamos passando. Então, o pregador, ele tem que ser atento. Está andando na rua, está viajando, está lendo, está ouvindo.
fica atento. O pregador ele tem que ser um bom observador. Segundo, o pregador ele tem que fazer consultas. Quer aprimorar os seus assuntos? Quer enriquecer os seus assuntos? Quer ter bastante argumento? Quer ter bastante tese? Faça consultas. O pregador tem que ser um buscador. O pregador tem que amar investigar, ele tem que amar se aprofundar nos assuntos. O pregador não pode ser raso, ele não pode se contentar como Ezequiel e ficar ali apenas na beira da praia, molhando apenas o seu tornozelo ou o seu joelho. O pregador tem que ir fundo, ele tem que navegar. Há um oceano de conhecimento que você pode buscar para enriquecer as suas pregações. Outra coisa que eu devo lembrar aqui que são extremamente importantes para o pregador. Primeiro, observação. Segundo, consulta. Terceiro, discussão. O pregador tem que discutir no bom sentido da palavra, né? Lado positivo aí. Então, o pregador, ele não tem que apenas observar, ele não tem apenas que consultar. O pregador tem que discutir, tem que conversar com outros pregadores, ele tem que levantar questão com outros pregadores, ele tem que tirar dúvida com outros pregadores. E aí é importante você também ouvir outros pregadores. Amém? Então, encerrando essa nossa aula aqui, eu devo lembrar a você, não é suficiente o pregador escolher um versículo e achar simplesmente que está preparado. Não, isso pode até acontecer, pode, mas isso é a exceção, pois a regra é que o pregador gaste tempo em oração, gaste tempo na leitura, mas gaste tempo também preparando a sua mensagem. Amém? Forte abraço, foi bom ter você aqui comigo nessa aula. Que Deus abençoe e continue edificando a sua vida.